Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 246. Escoltando a frota. Net Joe era um pescador que vivia no mercado de peixes de Porto Real. Seu nome original era Pima, mas depois que as pessoas o pronunciavam incorretamente várias vezes e suas tentativas de correção falharam, ele simplesmente desistiu e adotou o nome errado, passando a se chamar Joe. A palavra net em seu nome vem de sua habilidade excepcional em tecer redes. Ele era o melhor fabricante de redes de toda Porto Real, e uma de suas redes certa vez capturou um sargo gigante pesando mais de 450 quilos. Aquele dia não foi diferente de nenhum outro. Joe e alguns de seus homens partiram em seu barco para pescar na baía de Blackwater. Nos últimos 2 meses era a temporada de desova do pargo de espinho preto. Todos os anos, nessa época, esses peixes que normalmente viviam no mar estreito, reuniam-se na baía de Blackwater antes de nadar rio acima, ao longo do Blackwater Rache, para desovar nos riachos perto de High Heart. Era nessa época que o pargo de espinhos pretos estava mais gordo e saboroso. As ovas da fêmea, em particular, eram uma iguaria reservada à nobreza, com um pequeno prato custando 10 veados de prata. Por isso, a captura de pargos de espinha preta durante essa temporada era a fonte de renda mais importante para Joe. No entanto, ele estava longe de ser o único ciente dessa oportunidade. Quando Joe chegou à baía de Blackwater, descobriu que muitos outros barcos de pesca já haviam ancorado, todos na esperança de uma boa pescaria. A chave para capturar com sucesso o pargo de espinho preto era encontrar o local certo para lançar as redes. Devido aos seus hábitos naturais, esses peixes só se reuniam em correntes quentes. Mas com o verão prolongado, as águas da baía de Blackwater estavam uniformemente quentes, tornando muito mais difícil localizar os bolsões específicos onde os peixes se reuniam. Para Joe, porém, isso não foi um problema. Sua família tinha um método para identificar facilmente as correntes quentes que atraíam o pargo. Como esperado, assim que entrou nas águas da baía de Blackwater, ele rapidamente encontrou um local privilegiado para lançar suas redes. Depois de conduzir o barco para a posição correta, Joe deu a ordem de lançar a âncora. Recuperou as redes que havia tecido e preparado no dia anterior, prendeu boias a elas e começou a baixá-las na água, uma a uma. As redes flutuavam ao sabor das correntes mornas do oceano, afundando gradualmente com a força de suas pontas pesadas, formando uma armadilha mortal para os peixes. Uma vez lançadas as redes, não havia mais nada a fazer a não ser esperar. Eles as recuperavam tarde da noite, quando a pesca era abundante. Enquanto isso, um dos tripulantes mais velhos de Joe pegou um tabuleiro de xadrez e peças desgastados e os colocou no convés para ensinar aos outros a jogar um jogo chamado Civasse. Ele alegou tê-lo aprendido com um marinheiro volantino durante seu tempo no mar. Joe observou por um tempo, mas logo perdeu o interesse. Para ele, mover peças em um tabuleiro só para capturar outras peças parecia tedioso e inútil. Em vez disso, ele pegou uma vara de pescar, com a intenção de passar o tempo pescando peixes menores. No momento em que ele estava amarrando o anzol e se preparando para colocar a isca, ele ouviu o som de trombetas trazido pelo vento da costa. A princípio, ele achou que tinha ouvido errado. Mas quando notou homens em um barco próximo, de pé, olhando para as muralhas de Porto Real e a Fortaleza Vermelha seguiu o olhar deles. Foi então que ele viu, uma bandeira negra havia sido hasteada acima da Fortaleza Vermelha e ao longo das muralhas da cidade. Guerra? Com quem Porto Real está em guerra? Murmurou Joe confuso. A bandeira preta significava que a cidade estava agora em estado de prontidão para a guerra. Joe tinha certeza de que, quando deixara Porto Real mais cedo naquele dia, tudo estava normal. Como a cidade entrará em estado de guerra tão repentinamente? Enquanto ele lutava para entender aquilo, um dos seus tripulantes de repente se levantou e apontou para a foz da baía de Blackwater. Olha ali! Chefe, olha ali! Gritou o homem. Joe virou-se na direção que seu tripulante apontava. A névoa da manhã havia se dissipado, revelando uma visão que lhe embrulhou o estômago. Onde a neblina antes obscurecia o horizonte, uma frota interminável de navios de mastros longos agora flutuava no mar, suas velas se abrindo à medida que se aproximavam da cidade. As embarcações navegavam em formação compacta e ordenada, com seu grande número e disciplina exalando uma avassaladora sensação de poder e ameaça. De onde são esses navios? Os Homens de Ferro? Perguntou Joe com a voz alarmada. Não, isso é impossível, respondeu o velho marinheiro. Sua experiência no mar superava em muito a de Joe, e após observar os navios por um momento, disse, vejo os estandartes de Pentos e alguns outros que não reconheço. Devem ser do outro lado do mar estreito. Eles estão atacando Porto Real? Perguntou outro membro da tripulação, nervoso. Eu acho que não, hesitou o velho marinheiro. Mas, enquanto ele falava, a frota continuou sua aproximação constante, navegando direto para as águas da baía de Blackwater. Então, em vez de avançar em direção à cidade, os navios pararam. Suas velas foram arriadas e as âncoras lançadas. A essa altura, os barcos de pesca que não haviam se movido há tempo se viram presos em meio à frota estrangeira, como ratos presos em um labirinto. Joe, que acabará de recuperar suas redes, estava cercado. Ele e sua tripulação não tiveram escolha a não ser permanecer parados, sem querer fazer movimentos bruscos que pudessem chamar a atenção indesejada. Enquanto observavam, agora podiam ver claramente as pessoas a bordo dos navios. Os conveses estavam lotados de soldados vestidos com armaduras exóticas, mas entre eles também havia muitos que pareciam prisioneiros homens, mulheres e até crianças algemados.
Alguns eram velhos e grisalhos, enquanto outros eram terrivelmente jovens, incluindo bebês que mal conseguiam andar. Da nau Capitânia, um pequeno barco foi baixado à água. Remou em direção a um cais particular na base dos penhascos da Fortaleza Vermelha, reservado exclusivamente à nobreza e aos altos funcionários da corte. Os passageiros a bordo do barco eram dignitários estrangeiros ricamente vestidos, cujas vestes brilhavam mesmo à distância. Enquanto isso, no pátio da Fortaleza Vermelha, Robert Baratheon estava na beira do deck de observação com vista para a Baía da Água Negra, com um rosto sombrio de raiva. Embora os anos o tivessem tornado mais pesado e embotado à estrutura de seu outrora grandioso guerreiro, a autoridade do Trono de Ferro não havia diminuído. Sua presença por si só já era suficiente para deixar todos ao seu redor inquietos. É isso que você chama de alguns navios. Sem perigo. Robert se virou, seu olhar furioso pousando em Stannis Baratheon, que estava inexpressivo ao seu lado. Ele estendeu a mão em direção à massa de navios que enchia a baía. Por que você não conta para mim? Quantos você vê? 100? 200? E quantos homens estão a bordo? Stannis não respondeu. Permaneceu rígido como ferro, o rosto frio como sempre. Mas aqueles que o conheciam bem podiam perceber que ele estava igualmente furioso. Stannis não era do tipo que suportava silenciosamente as repreensões de Robert. Em vez disso, retrucou com um tom áspero de irritação. E a culpa é minha? Não foi você quem ficou cego pela promessa de ouro durante a reunião do conselho? No momento em que soube que aqueles homens do outro lado do mar estreito estavam dispostos a pagar por uma passagem segura, você concordou sem pensar duas vezes. E agora me culpa. O rosto de Robert se contraiu de irritação por ter sido chamado tão diretamente. Ele lançou ao irmão mais novo um olhar de puro ódio. De lado, ele falou, você não pode culpar Stannis por isso. Toda essa confusão foi causada por Legion Tarran. Se não fosse por seu pedido, por que o povo do outro lado do mar estreito enviaria tantos navios para escoltar prisioneiros? E eles não passaram pelo Porto dos Milagres, eles navegaram direto para Porto Real. Deve ter sido obra dele. Ele está claramente tentando ostentar seu poder diante do Trono de Ferro. Calha a boca, Robert retrucou assim que ele terminou de falar. Sem hesitar, repreendeu o irmão mais novo. Se Legion Tarran fosse o tipo de conspirador mesquinho que vocês o descrevem, ele não seria uma lenda viva. Se ele quisesse demonstrar insatisfação ou ostentar sua força, faria isso diretamente na sua cara, não por meio de algo tão indireto e sem sentido como isso. Você e o caçador de ursos têm seus próprios problemas, resolvam-nos vocês mesmos. Se vocês não conseguem nem controlar seus próprios vassalos, não têm o direito de criticar ninguém. Ele abaixou a cabeça, ficando em silêncio. Embora sua expressão permanecesse neutra sob o olhar abatido, seu rosto se contorcia com um ressentimento mal disfarçado. Atrás dos três irmãos Baratheon, os outros membros do pequeno conselho, mestre da moeda Petyr Baelis, mestre dos sussurradores Varys, grande mestre Pycelle e senhor comandante da guarda real Barris Anselme e observavam em silêncio. Ninguém era tolo o suficiente para se intrometer em uma discussão entre os irmãos reais. Apenas Jon Arryn, mão do rei, finalmente falou para pôr fim à discussão. Não é hora de discutir sobre culpa. Precisamos nos concentrar em resolver a situação imediata. Primeiro precisamos determinar se eles estão usando Legion Tarran como pretexto para tomar medidas hostis contra nós, ou se estão apenas de passagem com prisioneiros. Naquele momento, Varys, com um olhar penetrante fixo no mar, comentou: nenhum destes são navios de guerra das cidades livres. São todos cargueiros, ostentando diversas bandeiras. Alguns pertencem à guilda mercante de Pentos, outros são navios negreiros de Meereen. Ele franziu a testa. Você está dizendo que, como não são navios de guerra, não representam nenhuma ameaça. Varys balançou a cabeça e continuou. Acabei de fazer uma estimativa aproximada, há cerca de 150 navios por aí. A capacidade de carga varia, mas se fizermos um cálculo médio, cada navio, excluindo a tripulação e os suprimentos necessários, pode transportar entre 25 e 50 pessoas. Isso significa que, no total, esses navios transportam entre 3.000 e 7.500 pessoas. Segundo minhas fontes, Coor ordenou a deportação de toda a casa Soyed, incluindo familiares, parentes distantes, criados, empregados, qualquer pessoa remotamente ligada a eles. São pelo menos 5.000. Some-se a isso os soldados que os escoltam, e a contagem equivaleria ao número de navios. Ele, cada vez mais impaciente, fez um gesto de desdém com a mão. E qual é exatamente o seu ponto, Varys? Alguma coisa disso é útil? Varys apenas sorriu e inclinou a cabeça. Estou apenas fornecendo informações e análises. A decisão final, é claro, cabe à vossa graça e aos lordes do conselho. Parece que eles enviaram um emissário e interrompeu Petyr Baelis, apontando para o mar. O grupo se virou para onde ele estava indicando. Bem a tempo de ver um pequeno barco transportando 4 ou 5 pessoas remando em direção ao cais particular na base da Fortaleza Vermelha. Ao ver isso, a discussão cessou abruptamente. Liderados por Robert, o grupo se virou e retornou à sala do conselho, ocupando seus assentos para aguardar a chegada dos enviados. Não demorou muito para que um criado chegasse para anunciar sua chegada. Robert deu a ordem para que entrassem. Saudações a você, vossa graça, o rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e poderoso governante do trono de ferro, Robert Baratheon. Os enviados entraram e se curvaram respeitosamente diante de Robert e os outros.
Diga seus nomes, exigiu Robert em voz grave. Vocês, estrangeiros do outro lado do mar estreito. O velho no centro deu um passo à frente. Sou Bonson Mida da Casa Somida, o supervisor desta operação de escolta. O guerreiro ao lado dele fez uma saudação e disse, sou o comandante da companhia Coor Pernas Longas, responsável por escoltar os prisioneiros. Um homem de meia idade, vestido com as vestes de um padre, acenou para Robert e disse, eu sou Mafas, o sumo sacerdote da igreja do Deus da Calamidade. Outro homem careca com uma espessa barba ruiva e símbolos misteriosos tatuados no couro cabeludo, falava com um sotaque estranho. Vestido com uma túnica vermelha, ele se apresentou. Sou Maloksin, o novo presidente da Associação de Magos de Coor e sumo sacerdote da Igreja do Deus da Magia. Robert franziu a testa, apontando para o sacerdote e o mago de túnica vermelha. O Deus da Calamidade? O Deus da Magia? E por que nunca ouvi falar deles? Antes que qualquer um dos homens pudesse responder, Varys deu um passo à frente e sussurrou uma breve explicação sobre suas origens no ouvido de Robert. Ao ouvir isso, Robert fez uma pausa antes de rir. Este caçador de ursos é realmente um homem divertido. Primeiro, ele nos deu um deus da tempestade. Agora, ele criou um deus da calamidade e um deus da magia. Mais alguns anos e ele conjurará um deus do mar? Um deus do sol? Talvez um panteão inteiro? Ele deu um sorriso irônico. Ele não deveria ser um lorde, ele deveria ser um deus. Suas palavras carregavam uma zombaria inconfundível, fato que não passou despercebido por aqueles ao seu redor. Os dois sacerdotes, Mafas e Maloksin, franziram a testa, mas permaneceram em silêncio, com expressões compostas enquanto olhavam para Robert. Ao ver que não reagiram, Robert perdeu o interesse. Acenou com a mão para Mindinho, sinalizando para que ele assumisse o comando. Mindinho deu um passo à frente suavemente. Seus navios e pessoas excedem o número esperado, disse ele. Não posso simplesmente acreditar na sua palavra. Precisarei enviar homens a bordo para inspecionar os navios. Somente quando confirmarmos que não há ameaça, vocês terão permissão para passar por nossas docas. E claro, haverá uma taxa de inspeção adicional. Bonson Mida franziu a testa, visivelmente descontente. A inspeção não é um problema, mas quanto à taxa, nós já. Antes que pudesse terminar, Santanis o interrompeu com uma carranca irritada. Você não foi honesto comigo desde o começo, retrucou ele. Você não mencionou nada sobre tantos navios. Só disse que estava escoltando alguns prisioneiros. Chega, interrompeu Robert com a paciência se esgotando. Se não concorda, então vá embora. Navegue para outro porto. Mas se quiser atracar aqui, siga meus termos. Os 4 enviados trocaram olhares com expressões relutantes, porém resignadas. Por fim, assentiram em concordância relutante. Você pode discutir os detalhes com a minha mão do rei e o resto do pequeno conselho, disse Robert, já se levantando. Tenho outros assuntos para tratar. Com isso, ele caminhou em direção à saída, desaparecendo pela porta sem dizer mais nada. Capítulo 247. Pequenos esquemas. Por que trazer pessoas aqui neste momento? No recém-construído castelo na Serra, nas Marcas Ocidentais, Ligion suspirou desamparadamente após receber uma carta de Porto Real. Não precisa se preocupar. Mus e Bert são mais do que capazes de lidar com essas questões, e seus arranjos anteriores já foram bastante completos, disse Jon Bouver com um sorriso fraco, o rosto ainda com sinais de doença. Ligion não disse nada, apenas assentiu em resposta. Então, virou-se para Jon e perguntou, como o remédio tem funcionado para você ultimamente? Foi muito eficaz, respondeu Jon com um sorriso. Após suceder como Lorde de Blackcrown, Jon adoeceu gravemente à beira da morte. Seu estado era tão grave que a Casa Bouver já havia começado a discutir a questão da sucessão, quem assumiria como próximo Lorde e chefe da família. Felizmente, a essa altura, a Caverna Negra já havia desenvolvido a versão inicial do Elixir dos Sete. Assim que Ligion soube da situação de Jon, enviou o remédio rio abaixo no barco mais rápido disponível, resgatando Jon da beira da morte. Mesmo assim, embora sua vida tivesse sido salva, seu corpo sofreu danos permanentes. Ao longo dos anos, ele foi atormentado por uma doença persistente. Foi Malora quem mais tarde sugeriu que ele se mudasse de Blackcrown para o clima mais ameno de Miracle Harbor, onde poderia se recuperar com mais conforto. O local também era próximo de Summeral, garantindo que qualquer problema de saúde pudesse ser tratado prontamente. Após muita deliberação, Jon aceitou a proposta e se mudou com a família para Miracle Harbor. Felizmente, a mansão onde ele havia morado durante seu mandato como administrador do porto ainda estava disponível. Então eles não precisaram adquirir outra residência. A administração de Coroa Negra ficou a cargo do mestre Normund, um homem de confiança que servia ao castelo desde a época do pai de Jon. Ele também era primo de Lord Mace Tyrell, o que consolidou ainda mais sua confiabilidade. Blackcrown sempre manteve uma relação próxima com Jardim de Cima, com gerações de casamentos entre a Casa Bouver e a Casa Tyrell. A esposa de Jon, Lady Victaria, era uma parente mais distante dos Tyrell de Jardim de Cima, mas seu sobrenome continuava sendo Tyrell, e ela ainda constava na genealogia da família. Naturalmente, isso significava que eles não poderiam perder o casamento de Garland. Quando a procissão de Ligion passou por Porto Milagroso, Jon e sua família se juntaram a eles. Como já havia acontecido no passado, Ligion instintivamente designou Jon como seu representante, auxiliando nos assuntos de Summeral. Como estão os pequenos? Com a ajuda de Jon, a tarefa relativamente pequena foi resolvida rapidamente.
Legion recolocou a pena no suporte, lavou a tinta dos dedos em uma bacia trazida por um criado e perguntou casualmente. Imagino que eles estejam observando os Vivern perto das gaiolas, disse John enquanto organizava os documentos na mesa, selando-os antes de entregá-los a um mensageiro designado para entrega em Summeral. Vamos dar uma olhada. Legion saiu da sala e foi em direção ao pátio do castelo. O castelo na serra ainda estava em construção. Apenas as fundações, as muralhas e a torre principal haviam sido concluídas. O restante das instalações ainda estava sendo construído. Como o grupo de Legion estava de passagem, ele decidiu parar e descansar por um dia, aproveitando a oportunidade para inspecionar o local. Desde que o local fora transferido para o controle de Summeral, ele não havia pisado ali, e seu conhecimento do local se limitava a relatos em papel. Por enquanto, o castelo na serra parecia ser o menos significativo de seus bens, mas com o desenvolvimento gradual dos recursos minerais das montanhas ao redor, era apenas uma questão de tempo até que o castelo se tornasse um de seus bens mais valiosos, assim como a Guarda Vermelha. Por isso, ele tinha um plano abrangente para sua construção. Nunca foi pensado para ser apenas um marco solitário demarcando seu território, foi concebido para servir a um propósito vital. Como ficariam apenas um dia, a caravana nem se preocupou em descarregar os suprimentos. Em vez disso, simplesmente montaram um acampamento no pátio do castelo, como se estivessem acampados em um lugar selvagem. Dentro do acampamento do pátio, uma seção havia sido separada do acampamento principal, posicionada perto das muralhas do castelo. Lá, várias gaiolas grandes haviam sido montadas, e uma dúzia de escolhidos estava ao lado delas, segurando cortes frescos de carne para alimentar os jovens Vivern lá dentro. Uma das gaiolas foi aberta, e um escolhido cuidadosamente carregou um filhote de dragão, colocando sobre uma esteira no centro do acampamento. O filho de Legion, Augustus, e a filha de John, Alysanne, sentaram-se de pernas cruzadas na esteira, brincando com o jovem dragão. Perto dali, uma nobre e um grupo de servos observavam nervosamente, com medo de que a criatura de aparência feroz pudesse machucar as crianças. Desde o momento em que esses filhotes de dragão emergiram dos ovos, Legion vinha procurando por cavaleiros de dragão adequados para eles. Naturalmente, os escolhidos que haviam passado nos testes de lealdade eram seus primeiros candidatos. Através de sua conexão com os espíritos dos dragão, ele conseguiu identificar uma dúzia de escolhidos com quem os filhotes se sentiam confortáveis, aqueles que eles não atacariam instintivamente. Uma vez escolhidos, esses Vivern eram designados aos seus respectivos escolhidos, que assumiam a responsabilidade de alimentá-los e domesticá-los. Embora tivessem se passado apenas alguns dias, o progresso já era evidente. Graças à capacidade de Legion de sentir as emoções dos Vivern, ele conseguia corrigir imediatamente quaisquer erros no manejo e treinamento, permitindo que a confiança se formasse rapidamente entre os filhotes e seus cuidadores. Como esse processo de domesticação não podia ser interrompido, se fosse retomar o treinamento seria extremamente difícil, Legion não teve escolha a não ser levar os filhotes de viver com ele nessa jornada para Jardim de Cima. Apesar de seus fortes instintos predatórios, os filhotes não eram realmente perigosos devido à sua tenra idade. Com os escolhidos vigiando, Augustus e Alysanne não corriam perigo real. Na verdade, era o filhote de dragão que estava sofrendo. As duas crianças eram extremamente brutas em suas brincadeiras, e Legion podia sentir as emoções mais fortes irradiando da pequena criatura, frustração e indignação. Assim que Legion se aproximou do tapete, o filhote correu em sua direção, buscando segurança. Legion pegou a pequena criatura, acariciou suas costas 2 vezes e a entregou a um escolhido para ser colocada de volta em sua gaiola. Ele ignorou Augustus, que estava agarrado à sua perna, gritando para que o filhote de dragão fosse devolvido. Meu senhor, disse Lady Victaria, segurando a mão da filha enquanto fazia uma reverência a Legion. Legion estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Alysanne. Eu já te disse antes, com a minha amizade com John, não há necessidade de toda essa formalidade. Lady Victaria apenas sorriu levemente sem dizer nada. Legion não insistiu no assunto e, em vez disso, puxou as duas crianças para o tapete para brincar de empilhar blocos de madeira. Observando a atenção com que Legion cuidava de Alysanne, o sorriso de Lady Victaria se aprofundou. Quando Legion não estava olhando, ela sutilmente fez um sinal para John. No entanto, John apenas franziu a testa e balançou a cabeça levemente. A ideia de Vitória era simples, com Augusto e Alysanne tão próximos em idade e já se afeiçoando, e com Legion demonstrando tanto afeto por Alysanne, esta era a oportunidade perfeita para discutir um possível noivado. Se tal aliança pudesse ser concretizada, seria uma bênção tanto para a casa Bouver quanto para a casa Tyrell. Mas John conhecia o caráter de Legion muito bem. Tinha certeza de que Legion jamais concordaria com tal proposta. Além disso, John era realista quanto às respectivas posições, embora ambos fossem condes e senhores de suas próprias terras. A diferença em seu poder e influência reais era enorme. Mesmo que Legion concordasse, as casas nobres juramentadas a Summeral se oporiam veementemente. Nem valia a pena mencionar. Ao ver a resposta do marido, Lady Victaria compreendeu imediatamente que ele não havia dito nada sobre o assunto. Uma ponta de desagrado passou por seu rosto. Enquanto o casal trocava olhares silenciosos, Legion de repente se pronunciou. Você sabia? Depois de exorcizar os fantasmas de Summeral, procurei especificamente registros sobre Aegon V Targaryen. Descobri que, embora Aegon V possa não ter sido um grande rei, ele era um homem verdadeiramente admirável.
Jon evitou o olhar da esposa e acrescentou, sim, ele era realmente digno de respeito. Sua lendária jornada com Sor Duncan, o Alto, ainda é comentada pelos 7 reinos, e acredito que essas histórias continuarão a ser contadas por gerações. Você me entendeu mal, disse-lhe Jon, virando-se para Jon. Eu não o admiro por suas aventuras com Sor Duncan, o Alto. Eu o respeito porque ele foi um dos poucos pais verdadeiramente bons nos 7 reinos. Mesmo quando seus filhos quebraram os votos de noivado em busca do amor verdadeiro, trazendo perigo e instabilidade para sua casa, ele nunca os puniu. Em vez disso, suportou silenciosamente o fardo de suas escolhas. Jon e Lady Victaria compreenderam imediatamente a implicação por trás das palavras de Jon. Um traço de inquietação passou pelos seus rostos, e eles abaixaram ligeiramente a cabeça. Jon sorriu e disse, decidi seguir o exemplo de Aegon V, não vou arranjar o casamento de Augustus, nem vou forçá-lo a se casar com alguém por interesse político. Espero que ele encontre o amor verdadeiro sozinho. O que você acha, Jon? Acho que é uma ótima ideia, respondeu Jon imediatamente. Jon então se virou para Lady Victaria e disse, se tiver tempo visite o castelo com mais frequência. Deixe os 2 pequenos passarem mais tempo juntos. Quem sabe o que o futuro reserva? Lady Victaria sorriu com suas palavras. Embora Jon tivesse sutilmente deixado claro que não interferiria no casamento de Augustus, ele também dera uma oportunidade a Alysanne, o que já era uma boa notícia para ela. Enquanto isso, as 2 crianças, Alysanne e Augustus, ainda brincavam inocentemente com seus blocos, completamente alheias ao fato de que os 3 adultos já haviam começado a planejar seu futuro. Jon passou um dia em Castle Ridge, cuidando de alguns assuntos, antes de continuar sua jornada para Jardim de Cima. O grupo deixou as terras fronteiriças montanhosas e chegou à margem sul do rio Tuo, passando pelo território da Casa Fossovay no Salão da Cidra. Quando chegaram ao Cider Hall, a Casa Fossovay recebeu calorosamente Jon e sua comitiva. Por muito tempo a família Fossovay não teve boas relações com a Casa Tyrell de Jardim de Cima. Os Fossovay traçavam sua linhagem até Foz, o arqueiro, filho de Garth e Mão Verde, e se consideravam muito mais nobres em sangue do que os Tyrell. Após a queda da Casa Gardener, eles se consideraram mais merecedores do título de Lordes de Jardim de Cima. No entanto, os Tyrell, outrora administradores dos Jardineiros, assumiram o poder como Lordes de Jardim de Cima e até se tornaram Guardiões do Sul. Naturalmente, os Fossovay se ressentiram de serem forçados a uma posição subordinada. Por mais de 2 séculos, a Casa Fossovay fez inúmeras tentativas de derrubar os Tyrells e recuperar o que eles viam como seu lugar de direito, na esperança de restaurar o Oakensiat do rei de Garth e Greenham. Infelizmente para eles, os Lordes de Jardim de Cima sempre foram astutos, desarmando habilmente os planos da Casa Fossovay e desmantelando gradualmente a aliança anti-Tyrell que se formara sob a bandeira de Garth e Mão Verde. Com o tempo a Casa Tyrell consolidou seu domínio sobre Jardim de Cima. A essa altura, o conflito entre a Casa Fossovay e a Casa Tyrell havia se tornado mais uma questão de orgulho do que de ambição genuína. Os Fossovay haviam aceitado que não tinham chance real de derrubar o governo Tyrell, e seu relacionamento com Jardim de Cima havia melhorado gradualmente. Garlan estava prestes a se casar com Leonette Fossovay, membro de um ramo cadete da família, vindo do Salão da Cidra. Com o casamento dela, muitos cavaleiros da Casa Fossovay também se comprometeram a servir à guarda de Jardim de Cima, alinhando-se formalmente com a Casa Tyrell. Isso, em muitos aspectos, foi um gesto simbólico da Casa Fossovay finalmente cedendo e reconhecendo o domínio Tyrell. A recepção calorosa da Casa Fossovay ao grupo de Jon não se deveu apenas à sua conexão com Garlan ou à sua própria influência, mas também porque os Fossovay esperavam que Jon pudesse ajudar a estabelecer uma estrada ligando Castle Ridge ao Cider Hall. Desde a construção de Miracle Harbor, a Casa Fossovay buscava há muito tempo estabelecer uma rota de abastecimento para seu vinho. No entanto, as rotas de transporte atuais eram ineficientes, exigindo um desvio por Summeral e, em seguida, uma longa caminhada para o sul ao longo do Bonneville para chegar a Miracle Harbor, muito mais caro e trabalhoso do que o transporte direto. Entretanto, com a conquista das marcas dornesas do sul por Nymeria e a construção de Castle Ridge no coração da região, juntamente com uma estrada conectando-a ao Caminho dos Ossos, a situação mudou. Agora, se o Salão da Cidra conseguisse construir uma estrada direta para a Serra do Castelo, poderia usar as marcas como um atalho para o Porto dos Milagres. Não só a viagem seria significativamente mais curta, como a rota também seria patrulhada pelo exército de elite dos escolhidos de Salão Verão, garantindo sua segurança. Durante o banquete oferecido a Jon, Lord Fossovay abordou sutilmente o assunto, testando o interesse de Jon no projeto da estrada. Ele também deixou claro que a Casa Fossovay estava disposta a dividir os custos da construção. Jon não viu motivo para recusar. Na verdade, mesmo que os Fossovay não tivessem sugerido, ele já havia planejado visitar o Salão da Cidra após concluir a Serra do Castelo para discutir a construção da estrada e estabelecer laços comerciais entre Porto dos Milagres e o interior da Campina. Como a Casa Fossovay estava tão ansiosa, Jon não apenas concordou como também sugeriu que a construção da estrada fosse dividida de acordo com os limites de cada território, em vez de uma divisão igualitária dos custos, como Lord Fossovay havia proposto inicialmente. Esse acordo reduziu significativamente o ônus financeiro da Casa Fossovay, deixando Lord Fossovay mais do que satisfeito. Naquela mesma noite, o acordo foi revisado e assinado.
A casa Fossovai era, sem dúvida, hábil no cultivo de pomares e na produção de vinhos finos, mas a construção de estradas era outra história. Felizmente, Summeral se destacou nessa área. Após assinar o acordo, Lord Fossovai prontamente redigiu um contrato para contratar os artesãos de Summeral para construir a parte da estrada dentro das terras de Fossovai. Embora Ligion não fosse particularmente versado em questões financeiras, ele ainda conseguia fazer as contas. Graças a esse contrato de trabalho, não só evitaria gastar uma única moeda na estrada de Castle Ridge para Cider Hall, como também teria lucro. Afinal, a maioria dos trabalhadores eram prisioneiros de guerra e condenados cumprindo pena, e a única despesa real eram as provisões básicas, cujo custo era irrisório. Capítulo 248. A mentalidade turbulenta de Garth. Garth Tyrell apertou o estômago. Estava embrulhado desde a manhã, um antigo mal-estar seu, mas hoje não era o momento certo para se agravar. Ele fora designado para receber Lord Ligion Tarran de Summeral, e se sucumbisse repentinamente à sua condição na frente de Ligion, a casa Tyrell sofreria um constrangimento considerável. Na verdade, ele tinha pouca vontade de receber Ligion Tarran. 10 anos antes, Ligion era apenas mais um vassalo da casa Tyrell. Naquela época, como intendente de Jardim de Cima, seria Ligion quem deveria cumprimentá-lo primeiro. Mas agora, ele tinha que esperar em Rosibai para receber pessoalmente a chegada de Ligion, uma tarefa que o fazia se sentir mais como um servo do que como um dignitário. Ainda assim, ele não tinha escolha. Havia poucas pessoas em Jardim de Cima com a patente e o status adequados para receber Ligion, e no momento ele era o único disponível. Se ele recusasse, eles não poderiam ter o próprio senhor de Jardim de Cima cumprimentando seu próprio vassalo, poderiam? Apesar de sua relutância em relação a esse dever, Garth não guardava nenhum ressentimento em relação a Ligion como pessoa. Na verdade, ele admirava muito Ligion Tarran e considerava um privilégio para a casa Tyrell contar com um indivíduo tão notável entre seus vassalos. Mais importante ainda, Jardim de Cima lucrou imensamente com a ascensão de Ligion Tarran. Como administrador de Jardim de Cima, Garth tinha plena consciência de suas receitas. Nos últimos anos, o comércio entre Jardim de Cima e Salão de Verão havia se tornado tão lucrativo que seus lucros e impostos agora representavam 1/3 da renda total de Jardim de Cima, um valor que só aumentava. Até o final do ano, era provável que chegasse à metade. E esse nem era o benefício mais significativo. A verdadeira vantagem era que o status de Jardim de Cima nos 7 reinos havia ascendido junto com o de Ligion. Não importava o quão poderoso Ligion se tornasse, ele permanecia vassalo da casa Tyrell, e suas conquistas refletiam-se favoravelmente sobre eles. Foi exatamente por isso que Garlan viajou pessoalmente a Summeral para convidar Ligion para seu casamento, um claro sinal de respeito. A designação de Garth para receber Ligion pretendia transmitir a mesma mensagem. Enquanto ponderava a melhor maneira de lidar com sua próxima interação com Ligion, uma comoção surgiu na retaguarda da procissão. Virando-se para olhar, viu um grupo de uma dúzia de homens vestidos com as vestes do clero da fé do Sete se aproximando. Liderando-os estava ninguém menos que o recém-nomeado alto septão do Grande Septo, Kinon Tashi. Lord Garth Tashi cumprimentou, oferecendo um leve aceno e uma reverência enquanto parava diante dele. Vendo que uma delegação da fé também tinha vindo dar as boas-vindas a Ligion, a expressão de Garth permaneceu composta, mas por dentro, ele estava descontente. Ainda assim, o decoro ditou uma resposta. Ele retribuiu o aceno e disse, Alto Septão Tashi. Depois dessa breve troca de olhares, os dois homens ficaram em lados opostos da rua, sem fazer nenhum esforço para se reconhecerem, e o silêncio os fazia parecer estranhos. No passado, a nomeação de um alto septão para o Grande Septo normalmente envolvia Jardim de Cima enviando uma lista de candidatos, da qual a fé selecionava o mais adequado. Desta vez, porém, a fé havia ignorado Jardim de Cima completamente. Sem sequer um aviso de cortesia, transferiram um septão do vale e o elevaram a alto septão. Se tivesse sido apenas uma questão de pular Jardim de Cima no processo de seleção, os Tyrell poderiam ter deixado passar. Casos semelhantes já haviam ocorrido no passado. Mas o verdadeiro problema era que Tashi estava se mostrando tudo, menos passivo. Ele começara a se intrometer nos assuntos internos de Jardim de Cima, cruzando uma linha que a casa Tyrell não toleraria. Lord Massey já havia decidido que assim que o casamento de Garlan terminasse, ele faria uma petição formal à fé para substituir o alto septão do Grande Septo. Agora estava claro por que Tashi tinha vindo cumprimentar Ligion. Ele havia descoberto as intenções de Jardim de Cima e esperava usar o status de Ligion como o escolhido dos 7 para se proteger. Era isso que realmente preocupava Garth. Todos sabiam que Ligion e a fé dos 7 estavam profundamente interligados. Nem mesmo a criação da fé da tempestade havia rompido seu relacionamento com a fé, pelo contrário, havia fortalecido seus laços. Principalmente após o retorno de Ligion de além da muralha, quando ele trouxe provas da existência de caminhantes brancos e criaturas. Essa revelação remodelou a crença religiosa nos 7 reinos, dando origem a novas facções dentro da fé, seitas como os Escolhidos Redimidos e os Escolhidos da Salvação, todas centradas em Ligion Tarran. Com o tempo, essas facções cresceram e se tornaram a força dominante dentro da fé dos 7. Não era exagero dizer que Ligion Tarran havia suplantado completamente o alto septão do septo de Baelor em Porto Real e se tornado o líder de fato de toda a fé dos 7.
Dada a influência de Legion Tarran dentro da igreja, se ele declarasse abertamente seu apoio ao Alto Septão Tashi, mesmo que Jardim de Cima exigisse sua remoção, a fé provavelmente recusaria o pedido imediatamente. Meu senhor, a comitiva de Lord Legion Tarran chegou, relatou um cavaleiro enquanto voltava apressado. Justamente quando Garth começava a sentir dor de cabeça com esse acontecimento inesperado, ele agora precisava se preparar para a chegada iminente de Legion. Ao ouvir a notícia, Garth rapidamente ajustou suas roupas e fez um sinal para os cavaleiros de Jardim de Cima atrás dele se recomporem. Do outro lado, o Alto Septão Tashi pediu aos seus septões que o ajudassem a vestir suas elaboradas e pesadas vestes cerimoniais. Ele também pegou seu próprio cajado cerimonial forjado sob medida e se vestiu como um pavão em plena exibição. Não demorou muito para que uma procissão ostentasse uma longa bandeira de espada vermelho-sangue e aparecesse no final da rua. A composição do grupo, no entanto, era bastante incomum. À frente, uma dúzia de cavaleiros com armaduras brilhantes e completas lideravam o caminho, nada fora do comum. Mas atrás deles marchavam dois grupos distintos, um de monges e um de freiras. Esses monges e monjas eram excepcionalmente altos e robustos, cada um parecendo uma versão menor da montanha. Seus trajes eram tão marcantes quanto seus físicos imponentes. Os monges à esquerda usavam as vestes dos Irmãos do Silêncio, mas por baixo das capas vestiam cota de malha. Cada um deles segurava o que parecia ser um simples cajado de caminhada. Mas olhando mais de perto, os cajados eram, na verdade, lanças longas, fazendo-os parecer mais guerreiros do que clérigos. As freiras à direita estavam vestidas de forma ainda mais dramática. Por baixo das vestes externas vestiam uma armadura completa de couro, com uma camada adicional de cota de malha sobre ela. Uma delas segurava um livro que parecia ser feito de metal, uma cópia ornamentada e reforçada da estrela de 7 pontas, enquanto a outra mão repousava sobre uma barra de ferro da altura de meio homem, cujas pontas tinham pontas pontiagudas e perfurantes. Eles são os Irmãos Silenciosos e as Irmãs Redentoras de Someral, murmurou alguém entre os cavaleiros de Garth. Como o comentário implicava, embora os Irmãos do Silêncio e as Irmãs Redentoras tecnicamente fossem oriundos do Septo da Redenção, aqueles familiarizados com suas origens os consideravam mais como uma força armada pessoal sob o comando de Legion Tarran. Rumores afirmavam que cada um desses monges e freiras havia sido selecionado pessoalmente por Legion para servir como protetores de sua família. Todos eles passaram por um treinamento rigoroso sob sua instrução direta, dominando técnicas de combate de elite. Poucas pessoas sabiam a verdadeira extensão de sua força, mas um fato era indiscutível. Se Legion Tarran confiava neles a segurança de sua esposa e filhos, suas habilidades tinham que ser excepcionais. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com a decisão de Legion. Alguns cavaleiros a consideraram uma afronta, acreditando que proteger um lorde e sua família deveria ser dever dos cavaleiros, não do clero. Para eles, a confiança de Legion nesses guerreiros da fé era uma demonstração flagrante de desconfiança em relação aos seus próprios cavaleiros. Alguns até o acusaram de restabelecer secretamente as ordens militantes da igreja. O próprio Garth compartilhava dessa inquietação. Ele sempre desconfiara da invasão do poder secular pela igreja e via a arrogância do Alto Septão Tashi como consequência direta da crescente influência de Legion. Ao avistar os Irmãos do Silêncio e as Irmãs Redentoras entre a comitiva de Legion, sua expressão se obscureceu ligeiramente, mas ele rapidamente se recompôs. Em contraste, o Alto Septão Tashi exibia um sorriso radiante. Dadas as profundas ligações de Legion com a igreja, ele parecia confiante de que receberia o apoio que esperava. À medida que a procissão se aproximava, a multidão reunida finalmente avistou Legion Tarran no centro. Diferentemente de sua armadura com tema de dragão, que havia se tornado famosa nos 7 reinos, hoje ele usava um conjunto de placas douradas deslumbrantes, muito mais extravagante e imponente. Entre os cavaleiros presentes, aqueles que tinham ouvido histórias sobre os feitos lendários de Legion em Essos reconheceram rapidamente a armadura. Era nada menos que a lendária armadura do Cavaleiro Leão Dourado, a mesma descrita em inúmeras histórias. E agora, vendo-a com os próprios olhos, perceberam que a armadura real era muito mais grandiosa, magnífica e imponente do que qualquer coisa que tivessem imaginado nas histórias. Embora muitos dos cavaleiros secretamente desejassem ter uma armadura de Cavaleiro-Leão, a visão de suas pesadas placas os fez abandonar a ideia com um sorriso irônico. Mesmo que pudessem forjar tal armadura, usá-la seria outra história. Enquanto a maioria dos cavaleiros de Jardim de Cima estavam cativados pela magnífica armadura de Legion, a atenção de Garth Tyrell estava fixada em outro lugar. Em Augustus Tarran, que estava sentado na frente da cela, segurado com segurança nos braços de Legion. Como herdeiro de Sumeral, Augustus Tarran era tão alvo de interesse entre a nobreza dos 7 reinos quanto seu pai. No entanto, Legion e Nymeria fizeram de tudo para protegê-lo dos olhares públicos, tanto que poucos sequer viram seu rosto. Esse segredo só alimentava a curiosidade em torno dele. Mas agora, Legion havia escolhido levar o filho ao casamento de Garlan, um sinal claro de sua proximidade e confiança na casa Tyrell. Ao ver isso, a leve preocupação no rosto de Garth deu lugar a um sorriso. A procissão parou diante de Garth. Legion desmontou graciosamente, carregando Augustus consigo. Segurando a mão da criança, caminhou em direção a Garth. Ao passarem pelo grupo de monges e freiras, 2 figuras se adiantaram de suas fileiras, posicionando-se silenciosamente ao redor de Legion e Augustus.
formando uma barreira protetora ao redor deles. Lord Garth, lamento tê-lo incomodado fazendo-o esperar. Legion o cumprimentou com uma reverência cortês. Não, Garth começou a responder. Antes que ele pudesse terminar, Tashi deu um passo à frente, ansiosa para aproveitar o momento. Senhor escolhido, eu sou o Alto Septão Tashi do Grande Septo. Há mais de um mês, viajei para Summeral para prestar minhas homenagens, mas infelizmente você estava. Eu sei quem você é. Alto Septão Tashi. Legion o interrompeu, levantando a mão. Sempre acreditei que a fé governa os assuntos do espírito, enquanto os lords supervisionam os assuntos mundanos. Os dois podem cooperar, podem se comunicar, mas nenhum deles deve se intrometer no que não lhes pertence. Suas ações em Jardim de Cima causaram muitos problemas para a fé. A igreja já tomou sua decisão sobre sua conduta. Sugiro que retorne ao Grande Septo e aguarde o julgamento deles. Um momento antes, Tashi transbordava confiança. Agora ele desabou no chão, completamente atordoado. Os septões que o acompanhavam não se moveram para ajudá-lo. Em vez disso, apenas observaram com fria indiferença. Claramente, mesmo dentro do Grande Septo, suas ações foram recebidas com desaprovação. Até então, seu título protegera da rejeição total, mas as palavras de Legion destruíram essa ilusão. Com a consciência de que seus dias de autoridade estavam contados, não havia mais necessidade de fingimento. Observando a cena se desenrolar, Legion soltou um suspiro silencioso. Aos seus olhos, nem o Alto Septão nem o clero sob seu comando eram adequados para suas funções. Uma substituição completa era necessária, de preferência com seu próprio povo, mas, no mínimo, com septões verdadeiramente devotos. O Grande Septo era uma das sedes mais importantes da fé em todos os 7 reinos. Não havia espaço para erros. A desgraça do Alto Septão não foi apenas uma humilhação pessoal, refletiu mal em toda a fé dos 7. Legion não tinha intenção de deixar o assunto sem solução. Virando-se para os 4 irmãos do silêncio que estavam atrás dele, ele disse: o Alto Septão Tashi não está se sentindo bem. Acompanhe-no de volta ao Grande Septo para que ele possa descansar. Quanto ao casamento de Garlan, o Grande Septo deve nomear outro septão para presidir a cerimônia. Ao seu comando, os 4 irmãos do silêncio imediatamente se adiantaram, levantando Kinon Tashi do chão. Cada um segurou um de seus braços e começou a conduzi-lo em direção a Jardim de Cima. O Alto Septão, despertado de seu torpor, tentou protestar, mas antes que pudesse dizer uma palavra, um dos irmãos do silêncio o atingiu com força no pescoço, deixando-o inconsciente. Os septões restantes do Grande Septo hesitaram por um breve momento, então se curvaram coletivamente para Legion antes de seguirem os irmãos do silêncio. Minhas desculpas, Lord Legion. Que vergonha, disse Garth balançando a cabeça com um sorriso cansado. Não, sou eu quem deveria pedir desculpas à Casa Tyrell, respondeu Legion sério. Por minha causa, certos homens ambiciosos surgiram na fé dos 7, homens que acreditam poder estender seu alcance ao governo secular. Não é só Jardim de Cima, já vi o mesmo problema surgir no vale, nas terras fluviais e além. Ele fez uma pausa antes de continuar. Antes de vir para cá, consultei o Tribunal da Fé dos 7. Eles concordaram em tomar medidas contra os septões e clérigos que ultrapassaram seus limites. O Alto Septão do Grande Septo também será substituído. Como manda a tradição, a Casa Tyrell apresentará candidatos, e a igreja selecionará entre eles. Espero que finalizem a lista em breve. Naquele momento, Garth não poderia estar mais satisfeito com a forma como Legion lidou com a situação. Tecnicamente, a remoção do Alto Septão por Legion foi uma intervenção nos assuntos de Jardim de Cima, mas, em vez de se ressentir, Garth se sentiu aliviado. Se a Casa Tyrell tivesse sido forçada a agir, isso inevitavelmente levaria a um conflito com a fé, desgastando suas relações e potencialmente causando danos a longo prazo. Em vez disso, Legion interveio e resolveu o problema para eles. Para Garth, isso não foi interferência, foi um favor. Longe de ficar descontente, ele estava grato. Capítulo 249. Várias reuniões. Após uma rodada de conversa educada, Legion apresentou seu filho a Garth, que por sua vez, pegou uma de suas adagas pessoais e a presenteou a Augustus. Essa troca ajudou a superar a falta de familiaridade inicial entre eles, tornando o relacionamento mais amigável. Garth então levou Legion até sua residência designada, um lugar com o qual ele já estava familiarizado, Golden Rose Courtyard. Seja por coincidência ou por desígnio, os enviados dorneses presentes no casamento foram acomodados na mansão adjacente ao pátio de Rosa Dourada. O que tornava a situação ainda mais intrigante era que a enviada representando Dorne desta vez era ninguém menos que a princesa Arianne. Lord Legion, ouvi dizer que quando ele saiu de Jardim de Cima, ele veio vê-lo. Arianne não perdeu tempo em procurá-lo assim que ele se instalou no pátio Golden Rose. A primeira coisa que ela perguntou foi sobre vilas. Olhando para a princesa Arianne depois de anos separados, Legion não pôde deixar de se encantar com sua beleza. Com a idade, ela havia adquirido um charme maduro, suas feições e corpo ainda mais cativantes do que antes. Era como se ela possuísse uma espécie de encanto encantador. Mesmo sem sentir nada por ela, Legion ainda se pegava reagindo instintivamente ao primeiro olhar. Sim, Legion assentiu e respondeu honestamente. Ele me pediu para cuidar de você caso tivesse problemas. Cuide de mim, hein? Ele continua o mesmo covarde e hipócrita. Ele nem teve coragem de me encarar. Assim que descobriu que eu estava chegando, saiu correndo. Um covarde patético e nojento.
O rosto de Ariane estava cheio de raiva enquanto ela praguejava, mas suas palavras carregavam um tom de afeição persistente por Vilas. Apesar do fato de que ela agora tinha vários amantes. Você veio até mim só para amaldiçoar Vilas na minha frente? Legion suspirou, olhando para ela com um toque de diversão. Se for esse o caso, sugiro que comece a persegui-lo para o norte imediatamente, pela Estrada da Rosa e pela Estrada do Rei. Ele está em uma cadeira de rodas, não vai se mover rápido. Você deve conseguir alcançá-lo antes que ele chegue ao norte. Assim que conseguir, arraste-o de volta para Dorne e lide com ele como achar melhor. Afinal, ele está de preto agora, não é mais o herdeiro de Jardim de Cima. A única consequência que você enfrentará é responder à patrulha da noite, mas duvido que isso lhe represente um grande problema. Ariane congelou por um momento, sua expressão se tornando contemplativa, como se estivesse considerando seriamente a ideia. Legion achou isso divertido e exasperante, mas não podia dizer diretamente que estava brincando. Só lhe restava esperar que ela descobrisse por si mesma. Um breve silêncio se seguiu antes que Ariane suspirasse. É inútil. Ele não vai mudar de ideia. Assim como naquela época pensando em mim seu dever, tudo meras desculpas. Enquanto falava, ela pareceu perceber o quanto soava como uma amante ressentida e rapidamente se interrompeu. Ajustando a expressão, olhou para Legion e disse, não vamos mais falar daquele covarde. Vim vê-lo porque espero, Lord Legion, que me apoie. Eu não vou te apoiar. Legion a interrompeu sem hesitar. Ariane franziu a testa, seu tom de voz se tornando um pouco áspero. É porque eu sou mulher? Claro que não. Legion balançou a cabeça. Se você realmente me entendesse, saberia que não tenho problemas com mulheres no poder. Aliás, quando se trata dos assuntos de Summeral, minha esposa Nymeria é quem realmente toma as decisões. Costumo me submeter ao julgamento dela. Nesse caso, por que você não me apoia? Perguntou Ariane, claramente não convencida. Porque suas habilidades e temperamento demonstram que você não é adequada para ser uma governante ou uma princesa. Legion falou sem rodeios. Você percebe que apesar de ser filha do príncipe Doran, você se parece muito mais com seu tio, o príncipe Oberyn? Não é só a sua personalidade, você lida com as coisas da mesma maneira. Você é basicamente uma víbora vermelha fêmea. O príncipe Oberyn, apesar de todos os seus talentos, nunca foi capaz de governar Dorne. Então, como uma imitadora, como você poderia se sair melhor? Sabe qual é a maior diferença entre você e o príncipe Oberyn? A expressão de Ariane escureceu, mas ela ainda perguntou, e que diferença é essa? A diferença é que lhe falta autoconsciência, afirmou Legion sem hesitar. O príncipe Oberyn sabia exatamente do que era capaz e do que não era. É por isso que ele conseguiu trabalhar perfeitamente com o príncipe Doran, ajudando a manter os lordes de Dorne sob controle. Mas você não tem esse tipo de autoconsciência. Além disso, você se superestima e... Chega, Ariane retrucou-o interrompendo. Ela o encarou furiosamente antes de se virar e sair furiosa do pátio da Rosa Dourada. Era evidente que as palavras de Legion o haviam tocado. Jon, que permanecerá em silêncio o tempo todo, finalmente falou depois que Ariane saiu. Abaixando a voz, hesitou antes de dizer, Lord Legion, não acha que foi um pouco duro demais? Afinal, princesa Ariane. Legion o interrompeu com um sorriso. Vou me certificar de descrever para Lady Victaria exatamente como você estava olhando para a princesa Ariane agora há pouco. Ah, e limpe a baba da sua boca. O rosto de Jon ficou vermelho de vergonha enquanto ele se virava apressadamente para limpar a boca. Com a chegada da princesa Ariane, foi como se um interruptor tivesse sido acionado, o de receber convidados. Logo lordes e nobres presentes no casamento de Garland começaram a chegar ao pátio de Rosa Dourada para se encontrar com Legion. Alguns buscavam discutir questões comerciais, enquanto outros vinham simplesmente para fortalecer seu relacionamento com ele. Essa onda de visitas continuou até o anoitecer, quando o fluxo de convidados finalmente diminuiu. Afinal, não era comum encontrar o lendário Legion com tanta facilidade. Na maioria das vezes ele estava em Summeral, servindo em Porto Milagroso ou na Guarda Vermelha, ou resolvendo assuntos na Caverna Negra ou no Sete da Redenção. Para a maioria das pessoas e para a maioria dos assuntos, conseguir uma audiência com ele não era tarefa fácil. Naquela noite, depois do jantar, Legion levou os dois pequenos para o pátio, acompanhando o escolhido no treinamento dos Vivern. Naquele momento, um batedor chegou ao pátio de Rosa Dourada, trazendo novas notícias de Jardim de Cima. Curvando-se levemente, ele relatou, meu senhor, os contingentes de Porto Real e das terras ocidentais entraram na cidade e foram acomodados no centro da cidade. Legion assentiu. Quem veio em nome de sua graça? Lord Santanis? Não, o batedor balançou a cabeça. Sua graça veio pessoalmente. Legion ficou momentaneamente atordoado. Sabia muito bem que o rei Robert não nutria qualquer afeição por Lord Mace Tyrell e, por extensão, também não nutria qualquer afeição pela casa Tyrell. Embora o casamento de Garland Tyrell fosse de fato significativo, visto que ele era o herdeiro do Protetor do Sul, não era importante o suficiente para exigir a presença pessoal do rei. Para alguém com o status de Robert, simplesmente enviar Santanis teria sido mais do que suficiente para demonstrar à casa Tyrell o respeito necessário. No entanto, Robert tinha ido pessoalmente a Jardim de Cima, um lugar do qual ele abertamente não gostava. Isso só podia significar que sua visita era mais do que apenas o casamento de Garland. Um pensamento lhe ocorreu, e ele imediatamente perguntou, e as terras ocidentais? Quem veio de lá? Kevan Lannister? Não, é o próprio Lord Tywin, respondeu o batedor. Isso não está certo.
Tem alguma coisa errada mesmo, murmurou Ligion. Em circunstâncias normais, a maneira como Dorne lidou com o convite foi apropriada, enviando um nobre de alta patente de linhagem direta para representá-los. Essa abordagem transmitia respeito pela casa Tyrell sem dar muita importância ao evento. As terras fluviais, o vale e até mesmo o norte adotaram uma abordagem semelhante. A única exceção foi Henry, cujos laços estreitos com a casa Tyrell tornavam sua presença mais pessoal do que política. Mas agora, o rei e o senhor de Rochedo Casterly tinham vindo pessoalmente ao casamento de Garland Tyrell? Isso era um exagero. Era fora do comum para ambos. Será que eles estão aqui para arranjar uma aliança matrimonial com a casa Tyrell? A voz veio de Lady Victaria, que estava ouvindo em silêncio o relatório do batedor. Uma aliança de casamento? Ligion virou-se para ela, intrigado, gesticulando para que ela continuasse. Lady Victaria explicou. Há algum tempo, enquanto participava de uma reunião de nobres damas em Porto dos Milagres, ouvi um boato vindo de Porto Real. Dizia-se que a rainha Cersei havia proposto uma aliança entre Porto Real e Jardim de Cima, sugerindo um noivado entre o príncipe Joffrey e a senhora Margaery, com a intenção de se casarem quando atingissem a maioridade. Ligion e Jon trocaram olhares, ambos percebendo a plausibilidade do boato. De fato, parecia provável que o boato tivesse sido espalhado deliberadamente de Porto Real para avaliar a reação de Jardim de Cima. Agora com o rei Robert e Lord Tywin presentes pessoalmente. Sugeria que a casa Tyrell já havia dado sua aprovação tácita e estavam apenas esperando o momento certo para formalizar o acordo. Compreendendo a situação, Ligion descartou o assunto da mente. Embora se desviasse do que ele lembrava de sua vida passada, não era um problema significativo. Muitas coisas já haviam mudado, mas um desvio não importava. A aliança matrimonial entre Porto Real e Jardim de Cima não o afetava. Sua única preocupação era administrar seu próprio território. Para ele, evitar problemas desnecessários já era uma conquista. Ele não tinha interesse em se preocupar com as consequências dessa união política. Depois de uma noite de descanso, Ligion partiu cedo pela manhã, levando Augustus com ele para Jardim de Cima para prestar suas homenagens a Lord Mace. Após uma breve troca de gentilezas, Lord Mace afagou afetuosamente a cabeça de Augustus e se virou para Margaery, que estava por perto. Que garotinho animado! Margaery leve-o para brincar no jardim. Seja pelo charme natural de Margaery ou pela influência do poder persistente de Garth Graham dentro dela, Augustus, que normalmente não gostava de estranhos, obedientemente deixou que ela pegasse sua mão e o levasse para fora da sala sem nem mesmo olhar para trás, para seu pai. Enquanto observava Margaery desaparecer na distância, Ligion percebeu que Vilas devia estar se preparando para sua partida para a muralha há anos. Pela postura de Margaery, era evidente que Vilas a vinha moldando há muito tempo. Agora, ela era a nova encarnação de Garth Mão Verde. Quanto a saber se a conexão de Vilas com o poder de Garth Mão Verde enfraqueceria quando ele deixasse Jardim de Cima, Ligion não tinha certeza. Mas sabia de uma coisa, com a inteligência de Vilas, ele devia ter entendido isso. Caso contrário, não teria partido tão decisivamente. Após a partida de Margaery, a expressão de Lord Mace mudou, sua cordialidade habitual dando lugar a uma postura mais séria. Ele fez um gesto para que os assistentes desnecessários presentes na sala saíssem, deixando apenas Garland e Garth para trás. Então, com uma expressão complexa, virou-se para Ligion e disse: Nunca imaginei que um dia meu herdeiro escolheria usar o preto. De que lhe serve uma capa preta? O que ele pode fazer, sentado em uma cadeira de rodas, lutando contra selvagens e caminhantes brancos? Garland suspirou. Pai, a muralha tem mestres. Irmão Vilas. Silêncio. Lord Mace ordenou bruscamente, lançando um olhar feroz a Garland antes de se virar para Ligion. Ligion Tarran, Vilas tem se correspondido com você há muito tempo. Quando ele saiu não viu mais ninguém, apenas você em Summeral. Você deve saber de alguma coisa. Como seu suzerano, como senhor de Jardim de Cima e protetor do Sul, eu lhe ordeno, conte-me tudo o que sabe. Ligion observou Mace por um momento. Embora o Lorde tivesse se recomposto e disfarçado suas emoções, os sinais da idade e da tristeza ainda eram visíveis em seu rosto. Era evidente que a decisão de Vilas de vestir o preto o ferira profundamente, a ponto de ele agora recorrer a exigências enérgicas apenas para descobrir a verdade. Após um momento de silêncio, Ligion finalmente falou. Vilas é a encarnação de Garth Graham. As palavras pareceram congelar o ar da sala. Todos ficaram em silêncio. Até Lord Mace ficou momentaneamente sem saber como reagir. Ligion, você está brincando, né? Garland perguntou, incrédulo. Não sou. Ligion balançou a cabeça. Vilas tem potencial para se tornar um vidente verde. Anos atrás, quando viajou para Dorne, o Corvo de Três Olhos o notou. Ele queria que Vilas fosse seu sucessor. Espere, interrompeu Lord Mace, franzindo a testa. Quem é o Corvo de Três Olhos? Ele é um vidente verde incrivelmente poderoso, explicou Ligion gravemente. Em certos momentos, em certos lugares, seu poder é suficiente para rivalizar com o dos deuses. Ele reside além da muralha, nas profundezas da Terra do Inverno Eterno, usando o poder dos deuses antigos para montar guarda e impedir que os caminhantes brancos invadam o sul. Ligion fez uma breve pausa antes de continuar. Não sei exatamente o que é o Corvo de Três Olhos.
Com base na minha pesquisa com Malora, ele pode ser um vidente verde da era dos primeiros homens que sobreviveu despertando continuamente em diferentes corpos. O corvo de 3 olhos atual é Brynden Rivers, o mesmo corvo de sangue que abateu Daemon Blackfyre há mais de 100 anos e pôs fim à rebelião Blackfyre. Enquanto as palavras de Lygion ecoavam pela sala, Lord Mace, Garland e Garth permaneceram em silêncio, completamente atordoados. Embora essas revelações parecessem tão absurdas quanto as antigas histórias cantadas pelos bardos de taverna, havia uma diferença crucial: tais histórias, vindas de um bardo, podiam ser descartadas como fantasia. Mas quando vinham de Lygion Tarran, um homem que o mundo reconhecia como um herói lendário, até as histórias mais bizarras de repente pareciam reais demais. Capítulo 250 – O Segredo de Vilas. O tempo passou e Lord Mace e os outros gradualmente se recuperaram do choque inicial. Por quê? Por que o Corvo de 3 Olhos iria querer Vilas como seu sucessor? Perguntou Garth, confuso. Meu palpite é que o Corvo de 3 Olhos desta geração chegou ao fim de sua vida, disse Lygion gravemente. Não importa o quão poderoso ele seja, seu corpo ainda é o de um mortal comum. 100 anos já estão ultrapassando os limites da longevidade humana. Garland especulou de repente. Então será que Vilas se voluntariou para ir à muralha porque pretende se tornar o sucessor do Corvo de 3 Olhos? Lygion ficou momentaneamente atordoado. Não havia considerado essa possibilidade antes, mas balançou a cabeça rapidamente. Impossível. O corpo de Vilas já foi alterado pelo poder de Garth Mão Verde. O poder do Corvo de 3 Olhos jamais poderia se enraizar nele agora. Lord Mace mudou o foco da discussão. E qual é exatamente a história com Garth Grienha? Lygion explicou. Anos atrás, quando o Corvo de 3 Olhos tentou fazer de Vilas seu sucessor, algo inesperado aconteceu. Ele inadvertidamente despertou a linhagem adormecida dos ancestrais de Vilas, a linhagem de Garth Mão Verde. Essa ressonância despertou o poder de Garth Mão Verde, que estava adormecido dentro da árvore de 3 corações no bosque sagrado de Jardim de Cima. Esse poder então se fundiu com Vilas. Então, o Vilas que você conheceu todos esses anos, também era Garth Mão Verde. Embora já estivessem atordoados pelas revelações anteriores, Lord Mace e os outros ficaram sem palavras mais uma vez. Ignorando suas expressões de choque, Lygion continuou. Naquela época, o Corvo de 3 Olhos e Garth Mão Verde lutaram pelo corpo de Vilas, o que o deixou em coma. Durante a luta, o Corvo de 3 Olhos puxou temporariamente a alma de Vilas para além da muralha. Embora Garth Mão Verde tenha finalmente recuperado sua alma, ela já havia sido ferida pelos Caminhantes Brancos. Mais especificamente por sua rainha, que provavelmente era a esposa do infame Rei da Noite, o antigo Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Vilas foi atingido na parte inferior das costas, e esse ferimento não foi apenas físico, e foi uma ferida em sua alma. É por isso que ele está paralisado. Lygion fez uma pausa para que a gravidade de suas palavras se acalmasse. Após um longo silêncio, Lord Mace finalmente perguntou. E como tudo isso se relaciona com ele se juntando à Patrulha da Noite? Eu vi o líder dos Caminhantes Brancos comandando um exército de acólitos além da muralha, mas isso era apenas uma fração de suas forças. Vilas, por outro lado, é a única pessoa viva que realmente esteve na cidade deles, na Terra do Inverno Eterno, e viu toda a civilização deles. Ele entende a ameaça deles melhor do que ninguém. É por isso que ele tem trabalhado incansavelmente para fortalecer a Patrulha da Noite e estabelecer linhas defensivas ao longo da correnteza da Água Negra. Porque se os Caminhantes Brancos atravessarem a muralha, o norte, as terras fluviais, o vale e até as terras ocidentais cairão rapidamente. A única região no sul que poderia resistir mesmo que temporariamente é a Campina, graças aos seus muitos rios, como Água Negra. Você sabia de tudo isso, disse Lord Mace lentamente, com o olhar aguçado enquanto juntava as peças. Foi por isso que unificou os degraus. Foi por isso que apontou sua espada para as terras disputadas. Você está se preparando para o pior cenário possível, para que, quando chegar a hora, possa recuar através do Mar Estreito. Embora Lord Mace estivesse longe de ser o estrategista mais brilhante, ele governou como Lorde por tempo suficiente para possuir perspicácia política. Ele era rápido em conectar os pontos. Lygion simplesmente riu da acusação de Mace e não disse nada. Por que você não me contou isso antes? Perguntou Mace com um tom de voz carregado de ressentimento. Lygion respondeu com uma pergunta própria. Diga-me, meu senhor. Se Vilas e eu tivéssemos falado isso antes, o senhor teria acreditado? Lord Mace abriu a boca para dizer que sim, mas sabia a verdade. Teria descartado aquilo como divagações insanas. Garth falou em seguida. O tempo do Corvo de 3 Olhos está se esgotando, o que significa que a força mais significativa que está segurando os Caminhantes Brancos desaparecerá em breve. Se isso acontecer, eles marcharão direto para a muralha. Vilas está planejando substituir o Corvo de 3 Olhos e ir além da muralha para detê-los? Lygion balançou a cabeça. Improvável. A capacidade do Corvo de 3 Olhos de conter os Caminhantes Brancos se deve ao seu poder único. O poder de Vilas vem de Garth Mão Verde. Ele não pode substituir o Corvo de 3 Olhos. Acho que Vilas pode ter planos para a muralha em si, interrompeu Garland. Uma vez o vi estudando os padrões que havia copiado do Chifre do Inverno. Ele me disse que eram relacionados à muralha, mas nunca me deu os detalhes. Olhando para trás, acho que ele tinha um plano. Lygion concordou com a cabeça. Ele também acreditava que o verdadeiro foco de Vilas estava na muralha.
Se Vilas foi para a muralha, o que dizer de Garth e Mão Verde? Ao contrário de Lord Massey e Garland, que estavam mais preocupados com o próprio Vilas, Garth, como administrador de Jardim de Cima, estava pensando em seus interesses. Durante anos, rumores persistiram de que as terras férteis e as colheitas abundantes de Jardim de Cima eram resultado das bênçãos de Garth e Mão Verde. Garth nunca havia dado muita importância a essas histórias antes, mas agora percebia que poderiam ser verdadeiras. E se Vilas, o receptáculo de Garth e Mão Verde, tivesse partido para a muralha, o poder de Garth e Mão Verde também deixaria Jardim de Cima? Afetaria suas terras? Enquanto Garth expressava suas preocupações, Lord Massey e Garland de repente perceberam a gravidade da questão e suas expressões ficaram sombrias. Vilas já se preparou para isso, disse Ligion, com o olhar vagando em direção ao local de onde Margaery havia partido antes. Ele providenciou outra embarcação. A sala ficou em silêncio. Então, quando a compreensão se fez presente, todos falaram em uníssono. Margaery? Ligion assentiu. Margaery sabe disso? Garland perguntou em voz baixa. Acho que não. Ligion balançou a cabeça. Como eu disse, Vilas encontrou um receptáculo, não uma encarnação. Margaery tem o poder de Garth e Mão Verde dentro de si, mas não consegue exercê-lo como Vilas. Ela é apenas um recipiente para esse poder. Por que Margaery? Por que não Garland ou Loras? Perguntou Garth intrigado. Não sei, admitiu Ligion. Talvez haja algo único em Lady Margaery, assim como a linhagem de Vilas o tornou um receptáculo adequado para o poder de Garth e Mão Verde. Ele então olhou para Lord Massey e acrescentou, meu senhor, não precisa se preocupar muito. O poder de Garth e Mão Verde vem da árvore de 3 corações. Essa árvore é a verdadeira fonte de tudo. Enquanto ela existir, a prosperidade de Jardim de Cima não mudará significativamente. Lord Massey e os outros assentiram levemente em reconhecimento, mas suas expressões mostraram que não estavam totalmente convencidos. Depois de explicar a situação de Vilas, Ligion não se demorou em Jardim de Cima. Após se despedir de Lord Massey, ele e Garland seguiram para os jardins, onde resgataram Augustus, que estava adorando ser o centro das atenções entre um grupo de garotas, e retornaram ao pátio de Rosa Dourada nos arredores do castelo. No caminho de volta, Garland perguntou de repente, Ligion, você realmente acredita que Vilas colocou o poder de Garth e Mão Verde em Margaery? Ou, há outro motivo? Ligion olhou para ele e disse, Lord Garland, o que você realmente quer perguntar é se eu disse isso para interromper deliberadamente a aliança matrimonial entre Jardim de Cima e o Trono de Ferro, não é? Garland hesitou, parecendo um pouco envergonhado, mas finalmente assentiu. Ligion então perguntou, você acha que ainda preciso impedir o casamento entre Jardim de Cima e o Trono de Ferro neste momento? Garland ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Ligion simplesmente sorriu e não disse mais nada. Naquela mesma noite, quando Ligion retornava de seu encontro com o Lorde de Jardim de Cima, um cavaleiro de armadura resplandecente chegou ao pátio de Rosa Dourada. Sr. Jaime, quanto tempo? Ligion cumprimentou o cavaleiro, que havia sido conduzido pelas Irmãs da Redenção. Ele casualmente jogou um pedaço de carne para o ar. Um grupo de jovens dragões batia suas asas ainda em desenvolvimento, cada um agarrando um pedaço de carne e despedaçando-o. 7 infernos. O que são estes? Filhotes de dragão, exclamou Jaime Lannister chocado, enquanto observava as criaturas se alimentarem. São filhotes de viver, respondeu Ligion, pegando um pano para limpar o sangue das mãos. No livro Dragões, WYRMS e Vivern, sua história sobrenatural de Septão Bart, ele teorizou que os dragões de hoje foram criados por magos de sangue valerianos usando Vivern. Mas acredito que sua pesquisa era falha. Primeiro, a feitiçaria de sangue valeriana não é tão poderosa quanto ele imaginava, é incapaz de transformar uma espécie em outra, muito menos transformar uma criatura comum em mágica. Segundo, embora os Vivern se assemelhem a dragões em alguns aspectos, suas estruturas biológicas são fundamentalmente diferentes. A distinção mais clara está em seus joelhos. Os joelhos dos dragões se dobram para frente, como os de um cachorro, enquanto os dos Vivern se dobram para trás, como os de uma galinha. Vivern? Jaime se aproximou de um dos filhotes, estendendo a mão para tocá-lo. Mas o jovem Viver, já feroz apesar do tamanho pequeno, atacou seu braço com a velocidade da luz. Felizmente sua armadura o protegia, mas as marcas profundas de mordida no metal deixavam claro, se ele não estivesse usando armadura, a mordida teria rasgado sua pele e possivelmente fraturado algum osso. Que bichinho cruel! Exclamou Jaime, recuando cautelosamente. Olhou para as marcas em sua armadura e, em seguida, ergueu os olhos para ver o escolhido comandando os dragões sem esforço algum, fazendo-os morder, sentar e até mesmo retornar às suas jaulas sob comando. Sua expressão se obscureceu ligeiramente. Você está treinando eles? Ligion sabia que não adiantava tentar esconder a verdade, então simplesmente assentiu. Sim, estou domando Vivern. Quando estiverem totalmente crescidos, formarão a primeira geração de cavaleiros de Vivern em Sumeral. Embora Vivern não sejam tão poderosos quanto dragões, eles ainda podem desempenhar um papel significativo na guerra. Jaime observou uma dúzia de jovens Vivern e os escolhidos treinando-os. Respirou fundo e disse, Ligion Tarran, você é um homem realmente assustador. Ligion se virou para encará-lo. Você não veio até aqui só para me dizer isso, veio? A expressão de Jaime ficou séria. Não, sua graça, o rei quer vê-lo. Ligion parou por um momento pensando e então assentiu. Espere aqui.
Ele retornou aos seus aposentos, vestiu roupas limpas e ordenou aos outros que ficassem para trás. Então, sozinho, deixou o pátio da Rosa Dourada com Jaime. Esta não parece ser a estrada para Jardim de Cima, observou Ligion enquanto seguia Jaime. Isso nos leva a uma das cidades mais afastadas de Jardim de Cima, respondeu Jaime. Nosso rei está se divertindo no maior bordel da cidade, a Fonte de Melis. Ele falou de Robert Baratheon com um desdém mal disfarçado, então pareceu se lembrar de algo e acrescentou. Ah, certo. Seu guia, Joel Flowers, a noiva dele, Lady Melis, por acaso é a dona daquele bordel. O casamento deles é amanhã, embora nenhuma figura importante esteja presente. E você? Estará lá? Ligion respondeu sem hesitar. Participar do casamento de Lord Joel é um dos motivos pelos quais vim para Jardim de Cima. Como eu suspeitava. Você sempre iria comparecer, disse Jaime com um aceno de cabeça antes de acrescentar com uma ponta de inveja. Ouvi tudo sobre suas façanhas em Essos. A princípio, pensei que fossem apenas histórias exageradas inventadas por bardos, mas quando vi os navios de cor chegando, carregados de prisioneiros e riquezas confiscadas, soube que as histórias eram reais. O deus dos desastres naturais, o deus da magia junto com o deus da tempestade e o escolhido dos sete. Por um momento, quase pensei que você fosse a personificação do deus de muitas faces. Ao ouvir as palavras de Jaime, Ligion ficou brevemente surpreso, depois riu, mas não disse nada. Jaime continuou. Certa vez, você disse ao meu tio Kevin que queria convidar Tyrion para trabalhar para você em Summeral. O tio Kevin passou a mensagem adiante, e embora Tyrion não tenha falado muito na época, sei que ele se arrependeu de ter recusado. Com seus talentos, se ele tivesse se juntado a você, poderia facilmente ter se tornado o governador dos degraus. Você tem razão. Ele certamente tem a capacidade de governar um território, concordou Ligion, assentindo. Mas, infelizmente, ele é Tyrion Lannister, o herdeiro legítimo da casa Lannister e futuro senhor de Rochedo Casterly. A menos que você tire esse manto branco, ele nunca poderá deixar Rochedo Casterly. A expressão de Jaime escureceu um pouco. Ele olhou para Ligion e perguntou. Você acha que sou eu quem está segurando meu irmão? Não, Ligion balançou a cabeça. Não é só você. É também Lord Tywin. Vocês dois se preocupam demais com a posição dele. Sua atitude protetora e a fria indiferença do seu pai, ambas o estão prejudicando. Jaime franziu a testa. Você acha que o meu carinho por ele o está prejudicando? Perguntou visivelmente descontente. Ligion o encarou. Tudo que ele quer é ser tratado como todo mundo. Mas o seu cuidado só o lembra de que você o vê como diferente. Que você vê o tamanho dele como algo que precisa ser compensado. Jaime ficou em silêncio por um longo momento antes de murmurar. Não sou só eu. É a sociedade como um todo. Mesmo que eu mude minha mentalidade, não posso mudar a maneira como o mundo vê. Mas você já tentou mudar o seu? Retrucou Ligion. Jaime não respondeu. Permaneceu em silêncio pelo resto da viagem, sem falar mais nada até chegarem aos arredores de Jardim de Cima. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.